título da mensagem é Sim, eu creio. Hoje durante a semana a gente estava pegando esse louvor, e era um louvor que a gente cantava muito no final dos anos 90, início dos anos 2000 aqui na igreja. E eu nunca fiz uma mensagem em cima de um louvor, mas na verdade a mensagem propriamente não é em cima de um louvor, é em cima da palavra de Deus, no qual é base para esse louvor, tá certo? A gente vai ver os trechos dessa canção, né, e compreender como ela está falando acerca do texto da palavra de Deus, né? Tem alguns, né, cristãos que têm canais no YouTube que são de análise de texto, de letras de louvores, né? E sempre é muito bom a gente estar analisando aquilo que a gente canta, né? Porque nós temos que cantar o que a palavra de Deus diz, né? Na verdade, a canção é para ser uma pregação cantada, né? É para transmitir a palavra de Deus, principalmente em louvor a Deus, ou seja, falando, né, de quem é Deus, reconhecendo a sua grandeza, exaltando a Deus, mas também ela pode ser usada como uma ministração de uns para com os outros, né? Desde que esteja fundamentada na palavra de Deus. Esse texto, quando eu estava preparando, eu disse, mas eu falei sobre esse texto, não está com muito tempo, faz pouco tempo, né, que era na série de Marcos. Aí eu fui olhar quando é que tinha sido, mas já está com mais de 1 ano e meio, né? Então eu disse, não, então dá para a gente ver novamente, né? O tempo passa rápido, o tempo está passando rápido. E eu queria convidar a igreja para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 14. Esse, na verdade, é o texto, digamos assim, que ocupa o maior espaço nessa canção, Sim, eu creio. Tem outro texto que está lá em Lucas, que fala também do episódio de Jesus com os discípulos na pesca maravilhosa, né, de lançar a rede ao mar. A gente vai ver esse texto também. Mas o texto principal é Mateus 14, versículo 22. E aquela situação, digamos assim, física que Pedro estava passando, ela traz uma mensagem para nós, também num contexto, digamos assim, da nossa vivência, né? Pedro, eles estavam no meio do mar da Galileia, né? O vento era contrário e de repente eles avistam Jesus, né? Só que eles não sabem quem é Jesus, mas quando Jesus fala, eles reconhecem. A gente vai já ler o texto. Eles reconhecem e Jesus diz, venham, né? Pedro diz, pois se é o Senhor, deixa que eu vá até aí. Ele disse, venha, né? E ele vai. E aí Pedro começa a olhar para ao redor, e quando ele caminha, e quando começa a olhar para o redor, ele começa a afundar. E isso reflete claramente para a gente bem sabe disso, que em meio à nossa vida, nós temos que estar em todo o tempo com os olhos no Senhor, porque quando estamos olhando para o Senhor, mesmo que tudo esteja um caos ao nosso redor, a gente consegue até andar sobre as águas, mas quando a gente para de olhar para o Senhor, aí a gente afunda. Isso é bem claro para as nossas vidas. E é interessante, porque eu fazendo essa mensagem, eu fiquei avaliando isso, mas de novo eu vou falar sobre a fé em meio às circunstâncias da vida, né? Que sempre falo isso, já é uma coisa até repetitiva, mas na verdade, quando nós vamos para a palavra de Deus, ela traz muito essa mensagem em vários e vários textos, né? Eu acabo repetindo muito, porque muito da palavra de Deus está nos falando nisso, né? Para a gente ter fé no Senhor. E é importante que esteja sempre repetindo, porque a esperança é que a pregação da palavra de Deus, a própria palavra de Deus, vai estar renovando a nossa
a nossa fé, vai estar, digamos assim, limpando os nossos olhos para que a gente novamente volte a olhar com fé para o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos inconstantes, nós somos falhos, e a gente hoje escuta a palavra de Deus e tem a fé, digamos assim, renovada, né? Tem as nossas forças revigoradas, mas daqui a uma semana, um mês, a gente já está, digamos assim, vacilante novamente, já está temeroso novamente, e aí precisa que a palavra de Deus venha estar sempre aquecendo o nosso coração, para que a nossa fé esteja sendo, digamos assim, reativadas no Senhor, né? Vamos então para o texto. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Verdadeiramente és filho de Deus. O texto é amplamente conhecido por nós, né? Nós conhecemos bem essa história. Já também observamos até detalhes sobre eles, né? Há um ano e meio mais ou menos atrás, quando estava pregando, eu chamei muito a atenção para o fato de Jesus estar orando, né? Jesus já sempre acompanhado por grande multidão. Eles tinham Jesus tinha ido de barco para outra margem do mar da Galileia, e a multidão foi rodeando o mar da Galileia, né? O mar da Galileia é um grande lago, né, que pode ter uma extensão aproximadamente de até 10, 12 quilômetros, né? Mas é grande, mas não grande o suficiente que impeça das pessoas realmente andarem pela sua borda. E em vista Jesus está naquele período realizando muitos milagres, as pessoas sempre estavam fazendo de tudo para estar perto de Jesus, né? E assim foi esse episódio. Depois que Jesus está lá, chega no outro lado, a multidão já está lá, Jesus cura, Jesus age, ensina lá a eles, Jesus despede a multidão e manda que os discípulos voltem no barco, que ele vai ficar no monte orando, né? E é interessante observar que quando Jesus vai orar, no final de tarde, início de noite, e quando Jesus vai ao encontro, né, se encontra com os discípulos em meio ao mar, andando sobre as águas, já é a quarta vigília da noite, e isso é em torno de 3 horas da manhã, né? Já é um tempo prolongado. Você imagine aí você ficar, digamos, de 6 horas da noite até 3 horas
ou talvez um pouquinho antes, que ele ainda teve o tempo de percorrer, não sei, a gente tirar essa diferença, mas mesmo que seja 2 ou até 1 hora da manhã, Jesus estava orando no monte. Ele, o Filho de Deus, que conhece tão bem o Pai, que é da mesma essência do Pai, que é Deus como Pai, mas que tinha se esvaziado da sua glória para assumir a forma humana, tinha, digamos assim, ele abriu mão dos seus atributos, ou digamos, dos seus não, mas de parte dos seus atributos, momentaneamente, por causa de nós, né? Ele dedica tantas horas à oração, né? Ele ora tanto ao Senhor, e nós que tão pouco conhecemos de Deus, né? Nós que somos infinitamente mais frágeis, né? Pecadores, deveríamos dedicar com certeza um tempo muito maior de oração do que o que fazemos, vista o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, e em várias passagens nós vemos esse detalhe, né? O registrado, que Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para cantos solitários para orar, para estar a sós com Deus, e nós não achamos necessário. Dá para ir levando assim, né? Talvez seja esse o nosso pensamento. Quando o negócio aperta, aí a gente dedica mais tempo, né? Mas isso não é o tema principal aqui da nossa mensagem, mas é importante frisarmos isso, né? Precisamos, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, estar buscando tempo de oração, tempos a sós do Senhor. Vamos fazer o seguinte, como eu disse, desses 25 anos que eu tenho pregado aqui na igreja, eu nunca preguei em cima de uma música, né? Assim, baseado numa música. Mas hoje a gente vai ver alguns trechos dessa canção que nós vimos aqui e relacioná-las ao texto bíblico, né? A música, se eu creio, é do grupo Koinonia, né, de louvor, um grupo muito conhecido, principalmente no final dos anos 80, nos anos 90, um grupo ligado ou da igreja Sara Nossa Terra, mas que teve digamos assim, o seu trabalho muito expandido nesses anos, por conta das suas letras, e a grande maioria delas realmente feitas em cima de textos da palavra de Deus, né? E muitas das canções que são cantadas hoje na Igreja Cristã do Brasil é do grupo Koinonia, né? Essa música, ela nos leva a refletir sobre a fé que confia na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Ela ecoa principalmente o relato de Pedro andando sobre as águas ao encontro de Jesus, né? Pedro creu na palavra de Jesus e ousou andar sobre as águas, mas quando olhou o vento e as ondas, começou a afundar. Ainda assim, ao clamar, Jesus prontamente o segurou. Nesse texto da palavra de Deus, nós vemos aqui, de maneira resumida, que a fé genuína se fundamenta na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. A fé genuína, a verdadeira fé, ela se fundamenta na palavra de Deus, e é esse o enfoque. A nossa fé não pode estar fundamentada no que a gente acha ou no que a gente sente, mas fundamentada na palavra de Deus. Hoje nós vivemos um cristianismo muito do achismo. Eu penso isso, eu acho que devia ser assim, eu sinto isso, mas
O que nós sentimos, no fundo, não importa. O que importa é o que a palavra de Deus nos revela. Porque também já vimos aqui amplamente que os nossos sentimentos, eles podem ser enganosos. A gente pode ser enganado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. A palavra de Deus mesmo diz que o coração do homem, ele é enganoso. E é verdade. Além de constatarmos na palavra de Deus, eu tenho certeza que muitos de nós já temos até exemplos e testemunhos em que fomos enganados pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. Eu teria vários relatos aqui, de que eu me enganei quando agi baseado no que eu estava sentindo, achando que era certo, achando que era de Deus, mas os nossos sentimentos, eles são enganosos. A palavra de Deus é a verdade, e ela é inerrante, ela é infalível. Quando a gente está em dúvida se o que a gente está sentindo e a palavra de Deus, eles estão sendo contrários, pode abandonar os seus sentimentos, se apegue à palavra de Deus, porque ela nunca falha. Às vezes a gente vê ou fala, frases assim, não, a gente sabe que a palavra diz isso, mas na prática o negócio é bem diferente. Não vale esse argumento, está errado. A palavra de Deus, ela é infalível, e tudo que o Senhor nos manda fazer é porque é sim possível que seja feito. É que muitas vezes nós estamos querendo justificar a nossa falta de empenho ou falta de querer abandonar ou de nos desapegar daquilo que não agrada a Deus. A palavra de Deus é infalível. Vamos ver aqui as partes dessa canção e da palavra de Deus, para trazermos aplicações para as nossas vidas hoje. Primeiro é que fé é obediência à palavra de Deus. Tem uma frase que o irmão Edmir uma vez num culto evangelístico mencionou e eu nunca esqueci. Muitas pessoas falam assim, não, o importante é ter fé, mas não é só isso. A fé, de fato, só é válida quando está depositada na pessoa certa, quando está colocada no fundamento certo. Não adianta ter fé na fé, ou fé em qualquer coisa. Uma vez conversando com um amigo, ele disse, não, quando eu estava tratando do câncer, e ele disse, não, mas vai dar certo, você é uma pessoa de fé. Aí ele disse, não, eu sou uma pessoa de fé em Deus, eu tenho fé em Deus, só nele. Mas a fé não é a certeza. Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se não veem, mas a fé não é a certeza das coisas que a gente quer. A gente precisa distinguir isso. A gente tem fé nas coisas que, mesmo que tudo está dizendo ao contrário, a gente tem fé que aquilo pode acontecer por causa do poder de Deus. É o que Hebreus está falando. Mas a fé não é que Deus vai fazer exatamente assim como a gente quer. Essa não é fé. A fé é crer que o que a palavra de Deus revela acerca de Deus é verdadeiro. Ele é poderoso, Ele é soberano, nada é impossível para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus criador de tudo, do universo. Assim como Ele criou cada um de nós, a gente pode estar enfrentando uma doença terminal, Ele sim pode reverter isso. Mas a fé não é a determinação de que Ele vai fazer isso.
Não é. Ele é Deus. Tem aquela outra canção que a gente, faz tempo que a gente não canta aqui, né? É que diz, olha, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E é correta biblicamente essa canção, nesse sentido. Deus é Deus. Fé é a obediência à palavra de Deus. Como é a fé correta que nós devemos ter? É que se a palavra de Deus nos manda fazer, a gente pode confiar e obedecer. Deus nunca vai nos mandar fazer algo que vai nos levar para o mal, que vai nos trazer consequências ruins espiritualmente falando, né? Por exemplo, aqui no começo da canção ele diz, olha, se disseres a mim, lance a rede ao mar, sobre a tua palavra lançarei a minha fé. Essa canção, ela é cantada da ótica de Pedro. Pedro dizendo, olha, se o Senhor disser, faça isso, eu vou fazer. Eu vou confiar. E esse trecho aqui, ele está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 5. Vamos abrir a palavra de Deus lá? Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1, só para a gente pegar aqui o contexto. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase irem a pique, quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então, esse trecho da canção, ela está em cima dessa passagem. Pedro, junto com os seus sócios, tinham passado a noite toda na pescaria e não tinham conseguido nada. E de repente, Jesus vem até eles, e eles estão conhecendo Jesus ali, Jesus vem até eles e diz, olha, depois de ensinar do barco, diz, vai lá e lança a rede. Se a gente se colocar na cena e no lugar de Pedro, o que a gente diria? Pedro disse, olha, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. E aí ele disse, não, mas porque o Senhor está dizendo, por causa da tua palavra, porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Mas será que nós teríamos feito? Será que nós teríamos obedecido? Ele disse, não adianta, a gente provavelmente teria argumentado, não adianta, não tem peixe. Passamos a noite todinha, vamos conseguir pegar agora de manhã? Não vai dar certo.
Mas Pedro disse: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. A canção diz assim: se disseres a mim, lance a rede ao mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Pedro obedeceu à voz do Senhor. E o que eu quero destacar nesse primeiro ponto aqui da mensagem é que a fé verdadeira é a obediência à palavra de Deus. Nós manifestamos a nossa fé, que somos pessoas de fé, quando obedecemos à palavra de Deus, quando atendemos ao chamado do Senhor, quando Ele nos pede para fazer algo claramente e nós fazemos, porque isso está claramente sendo pedido pela Sua palavra. Esse mesmo princípio, ele se aplica ao episódio que nós estamos vendo lá em Mateus 14. Jesus disse para Pedro: vem. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até aí. Jesus diz: vem. E Pedro, ele vai. Mas se a gente mergulhar na cena, um barco sendo balançado pelas águas, e você ouvir uma pessoa que está lá em pé sobre as águas dizendo: vem, você vai. Mas era o Senhor Jesus que estava falando. Pedro sabia quem estava falando. Pedro sabia quem estava chamando ele. Pedro reconheceu a voz do Senhor quando ele disse: não temam, sou eu. E quando a voz do Senhor nos chama, como nós temos respondido? Quando a palavra de Deus nos fala, como nós temos respondido? Na leitura da palavra, ela te fala, ela te chama. Nas pregações que temos aqui aos domingos, a palavra de Deus está sempre nos exortando, nos admoestando, nos ensinando e nos corrigindo. A questão é: que fé nós temos tido? É a verdadeira fé que obedece à palavra do Senhor? Romanos 10:17, na versão Nova Almeida, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Ouvir aqui não é só escutar, como muitas vezes talvez nós fazemos, só escutar. Mas ouvir é obedecer. É aquela coisa, né? Quando a gente diz assim: não, fulano me deu um conselho e eu ouvi o conselho dele. Quando a gente está dizendo isso, é o quê? É que a gente agiu conforme o conselho da pessoa. O ouvir é obedecer, não é só escutar. Segundo ponto aqui é que a fé, ela é provada pelas tempestades. Interessante que Deus, Ele nos coloca, né, nessa escola da fé, mas não é aquela classe tranquila, né? A nossa fé é provada, a nossa fé é testada. E a palavra de Deus nos mostra que isso é importante. A nossa fé só se torna forte quando ela é provada. Ela tem que ser provada e aprovada. Outro texto da palavra, da canção, diz assim: e se acaso eu vier afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar. Pedro estava indo bem enquanto olhava para Jesus, mas quando viu o vento, começou a afundar. Isso nos ensina que a fé não nos livra das tempestades, mas nos sustenta nelas. Pedro, ele andou, não foi simplesmente sobre as águas, ele andou em meio à tempestade. E a nossa fé no Senhor Jesus Cristo é o que nos capacita
a continuar caminhando em meio às tempestades da nossa vida, atendendo a voz do Mestre, ao chamado do Senhor Jesus Cristo e olhando para Ele. A tempestade está lá. A fé não nos traz ausência de problemas. Normalmente nós oramos assim, para que o Senhor nos conserve em paz, para que o Senhor nos livre de tudo que é mal, nos livre das tribulações. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago 1, 2, capítulo 1, versículo 2 e 3, que a fé é um método pedagógico de Deus para as nossas vidas, ou melhor, as tempestades, as provações, é um método pedagógico de Deus para a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E é difícil a gente olhar para esse texto e querer vivê-lo. A gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Quem se alegra nas provações? Como a gente reage? A aprovação está lá, está tudo difícil e a gente está lá comemorando? Não, na maioria das vezes a gente está triste, a gente está, às vezes até se questionando ou questionando a Deus por que estamos passando por aquilo. Mas a palavra de Deus já nos diz por que nós passamos por isso. É para que a gente venha a ser forte, perseverante. Quantas lutas vencidas não nos tornaram mais fortes para outras que vieram depois. Eu olho para a minha caminhada cristã e vejo que Deus permitiu que coisas acontecessem na minha vida de uma maneira assim realmente progressiva. Provações que foram aumentando e foram vindo outras maiores e outras maiores. Ele não lançou logo para mim uma pancada de cara, mas Ele permitiu que eu passasse por uma pequena, por outra maior um pouco, por uma média, por uma grande. E isso é prova do amor de Deus para conosco, porque Ele quer que a gente cresça, porque Ele quer que a gente seja um crente forte, um casca dura. E por mais difícil que seja, e por mesmo que a gente não deseje, mas a gente tem que, por fé, confiar no poder de Deus para nos sustentar diante das provas. Eu acredito que eu não passei ainda pelas maiores provas da minha vida. Há uma grande possibilidade de provas maiores ainda virem na minha vida. E que os meus olhos possam estar no Senhor quando isso acontecer. Mas eu tenho a certeza que a palavra de Deus é verdadeira. Essas provas me tornaram mais forte. É graça de Deus para me fortalecer. Hernandes Dias Lopes comenta que as crises não criam o nosso caráter, apenas revelam. Quando as provações vêm, como nós nos comportamos? Como crianças mimadas, reclamando, lamentando ou enfrentando? Concordo com Hernandes Dias Lopes aqui. As crises, as tempestades, as provas, elas não moldam nosso caráter, mas revelam quem nós somos até ali.
Quando as lutas chegam, descobrimos onde nossa fé realmente está firmada. Se estiver em Cristo, permaneceremos de pé. Se estiver nas circunstâncias, começaremos a afundar. Você tem olhado para Jesus ou para as circunstâncias? Como você pode fortalecer sua fé para que ela não naufrague diante das dificuldades? Como é que podemos fazer isso? É olhar para a palavra do Senhor. É ouvir a palavra do Senhor, como a gente iniciou essa mensagem. E esse ouvir hoje significa ler a palavra de Deus. Nós temos preguiça de ler a palavra de Deus. Nós não priorizamos a palavra de Deus. Nós buscamos outros, nós buscamos entretenimentos quando temos tempo vago, mas não buscamos a palavra de Deus. Nós nos dedicamos a maioria do tempo do nosso dia em trabalho, em coisas, em casa, mas não na palavra do Senhor. Como enfrentaremos as tempestades se não estamos ouvindo a palavra de Deus? Terceiro ponto, nós vamos ver 4 pontos aqui. Terceiro ponto é: Deus sempre estende sua mão para nos sustentar. A mão do Senhor de fato está estendida para nós, para os seus filhos. O louvor diz: e se acaso eu vier afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. E esse trecho aqui, ele reforça, ou implicitamente ele fala da perseverança dos santos, que aqueles que são realmente do Senhor serão eternamente sustentados por Ele. Mesmo que vacilemos, mesmo que estejamos a ponto de afundar, aqueles que são do Senhor têm a sua mão estendida para não afundar. Pedro, ele podia ter morrido afogado ali, porque e não seria injusto, porque ele deixou de olhar para Jesus para olhar, para temer as coisas. Mas mesmo assim, Jesus estende a mão. Ele clama ao Senhor Jesus e Jesus estende a mão. Aqueles que são do Senhor, eu creio nisso, eles não perdem a salvação. Eles têm a garantia de salvação, e essa garantia não está na sua força de permanecer, mas está na graça de Deus em nos sustentar. Se nós avaliarmos as nossas vidas pelos nossos méritos, nós estaríamos aqui servindo ao Senhor, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse Ele sustentando, se não fosse Ele renovando a nossa fé a cada manhã, a cada dia, usando outras pessoas para nos fortalecer, não estaríamos, já teríamos submergido, teríamos afundado. Mas a mão do Senhor, quando estávamos afundando, ela já se estendeu e já nos puxou. E talvez alguns outros estejam em meio a esse naufrágio, né? A esse afogamento. Mas se for do Senhor Jesus Cristo, se essa pessoa realmente creu de maneira salvadora no Senhor Jesus Cristo, eu tenho a plena convicção, certeza, de que a mão do Senhor se estenderá e vai trazê-lo de volta, porque é assim que a palavra de Deus diz. Amém? A maior demonstração da graça de Deus nesse episódio não foi Pedro andar sobre as águas, mas sim Jesus segurá-lo quando ele começou a afundar. Nossa fé falha
mas a graça de Deus nos sustenta. Tem outro comentário aqui do pastor Marcos Greconato, que diz assim: o problema nunca é o tamanho da tempestade, mas o tamanho da nossa confiança em Cristo. A tempestade, não importa o tamanho, o que importa é como a nossa fé está no Senhor. A boa notícia é que mesmo quando nossa fé é falha, Ele nos segura, Ele nos sustenta. A Ele seja glória. Você já experimentou momentos em que Deus o segurou quando sua fé falhou? Salmos 37, versículo 23, vamos abrir lá. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Esse bom aqui não é o bom segundo o nosso conceito. Fulano é uma pessoa boa. Não, esse bom aqui é aquele que, digamos assim, é justificado pelo Senhor, no qual a bondade de Deus está sobre ele. Essa pessoa, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Glória ao nosso Deus. E última parte aqui para a gente refletir, é dizendo: os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Esse trecho, ele é o que a gente menos vê a ligação no texto bíblico. Mas quando falamos de sonhos e planos, eles são digamos assim, dignos, são corretos quando eles estão dentro dos propósitos de Deus. Nós podemos e devemos ter sonhos, ter propósitos em nossas vidas, mas antes de alicerçarmos esses sonhos, esses propósitos, nós temos que ir para a palavra do Senhor. Na verdade, os sonhos e os planos, se eles estão dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Nós somos do Senhor, nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor, nós somos chamados a ser testemunhas do Senhor. Então, nós temos um perfil traçado na palavra de Deus. Nós temos aqui, nós somos isso aqui. Então, nós podemos sonhar, nós podemos ter planos, mas a gente tem que olhar para quem nós somos, para que nós não estejamos traçando sonhos e planos que sejam contrários àquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós somos chamados a ser, assim como Pedro, pescadores de homens, a transmitir a palavra de Deus. Então, nós devemos sonhar coisas para as nossas vidas que não nos impossibilite de que vivamos o cristianismo como Deus nos chama a viver. Hoje nós dificilmente fazemos isso. Nós tentamos conciliar nossa vida cristã com as coisas que nós já temos estabelecidas, determinadas nas nossas vidas, quando na verdade deveria ser o contrário. Nós somos cristãos, então as coisas é que tem que se adequar a quem nós somos. Se não se adequar, se não está de acordo com o nosso perfil santo, não pode entrar na nossa vida, não pode fazer parte dos nossos sonhos, não pode fazer parte dos nossos planos. Certa vez, conversando com um irmão,
E o irmão entrou num trabalho, num negócio, que estava impedindo dele participar dos cultos, dele congregar, e ele estava encarando aquilo como uma bênção. E eu disse para ele, bem intimidade com ele, disse: eu não acredito que Deus deu uma bênção na sua vida que te afaste dele. Deus não vai te dar um emprego que te afaste dele, do Senhor. Eu não acredito que venha do Senhor isso. O Senhor quer o que é que o Senhor quer de nós? O que é que o Senhor pede do povo? Que o povo esteja junto, congregando, se fortalecendo, ouvindo a palavra, aprendendo no dia a dia a vida cristã, né? Nos lapidando através dos nossos relacionamentos, aprendendo a amar, perdoar, a se arrepender do pecado. Quando a gente busca coisas que nos impedem da vivência cristã, do culto ao Senhor, da comunhão dos santos, não vejo como de Deus, como bênçãos do Senhor. Os nossos sonhos e planos, eles são corretos, são legítimos quando eles estão dentro dos propósitos de Deus. Uma coisa é certa: os nossos sonhos e planos, eles podem não se concretizarem, mas os propósitos de Deus sempre se cumprirão. Sempre se cumprirá. Outro comentário aqui é de Augusto Nicodemos, que diz que a fé verdadeira não está no que queremos que aconteça, mas na certeza de que Deus cumprirá sua vontade soberana. A fé verdadeira não está no que queremos que aconteça, mas na certeza de que Deus cumprirá a sua vontade soberana. Amém? Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para concluir, a música Sim Eu Creio nos desafia a confiar na palavra de Deus, independente do que vemos ao nosso redor. Como Pedro, podemos dar passos de fé, sabendo que a fé se fundamenta na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Que as tempestades provam nossa fé, mas não podem destruí-la. Mesmo quando falharmos, Deus estende sua mão para nos segurar, e que a palavra de Deus sempre se cumpre e os seus propósitos não falham. Amém? Então, essa foi a nossa meditação nessa noite, palavra do Senhor. Que possamos sair daqui realmente declarando forte: sim, eu creio no poder do Senhor, que os seus propósitos se cumprirão. Creio na sua palavra.